E quando você encontra algum tema inadequado em um livro infantil, o que é o certo a fazer? Ler ou não ler? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um espaço que está aqui no YouTube, no blog e no Instagram, feito para a gente conversar sobre literatura infantil e para a gente trabalhar na formação dos pequenos leitores. Se você está chegando por aqui agora, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que preocupa muito os pais, né? Pelo menos alguns pais, que é quando a gente encontra algumas coisas inadequadas para as crianças nos livros. E no vídeo de hoje eu vou dar duas opções para vocês, né, de coisas que vocês podem fazer quando isso acontecer com vocês. Mas antes, vamos pensar um pouquinho sobre o que é este inadequado? Muitas vezes este tema inadequado, essa passagem inadequada que a gente encontra, ela diz muito mais sobre a gente do que sobre a criança. Sempre que você lê alguma coisa que você pensa, nossa, não posso ler isso pro meu filho, nossa, isso aqui num livro infantil, isso não devia estar num livro infantil, eu te convido a parar um pouquinho e pensar, por que que isso não devia estar num livro infantil? Porque tem coisas que realmente eu acho que não são muito adequadas, ou talvez não tão cedo, sabe? Por exemplo, alguns temas em relação à sexualidade mesmo, em relação a preconceito e termos preconceituosos, né, que às vezes tem, especialmente na literatura brasileira um pouco mais antiga, né, que era um traço do seu tempo, mas que continua nas edições que a gente tem ainda hoje. Ou então alguns temas mais pesados como suicídio, né? Esses temas realmente assim para crianças pequenas, e eu penso isso para criança até, sei lá, 5, 6 anos, eu não acho que seja muito adequado a gente introduzir o assunto assim, né? Só trazer sem que a criança tenha tido nenhum conhecimento prévio, porque acho que a gente pode estar antecipando uma coisa desnecessariamente. Claro que em algum momento isso precisa ser abordado, né? Eu não sou nem um pouco a favor da gente censurar livros e censurar assuntos com os pequenos, mas acho que cada coisa tem o seu tempo, né? As crianças até os seus 6, 7 anos, elas estão se formando, então quanto mais bons exemplos a gente der para ela, quanto mais a gente mostrar o lado certo, né, o lado legal, o lado positivo, aquilo que a gente quer que faça parte do caráter dela, né, que a gente quer que ela tenha como base da sua formação humana, melhor. E as coisas para ela pensar, para polemizar, para desconstruir, sabe, esses outros pensamentos, até essa idade mais ou menos, as crianças ainda não têm a capacidade de abstrair, de olhar para as coisas como um todo, assim, com um certo distanciamento para fazer as reflexões e desconstruções. Vai ter o seu tempo isso, mas lá para frente, sabe? Eu vou trazer um exemplo que vai ajudar a explicar melhor. Esse livro aqui, por exemplo, eu já falei dele aqui no canal, Memórias de Emília, do Monteiro Lobato, que tem o texto integral do Monteiro Lobato, né? Que foi escrito lá no início do século XX. Ele traz algumas passagens em que, especialmente nesse aqui, a Emília xinga bastante a tia Anastácia usando termos racistas pesados, que hoje em dia são totalmente abolidos e que são criminosos, né? Ela chama a tia Anastácia de nega beiçuda, por exemplo. Eu não leria esse tipo de coisa para uma criança pequena que ainda nem tem contato com isso. Esse tipo de coisa, se a gente for ler para as crianças, não pode deixar passar batido, sabe? Não dá pra deixar assim, ler como se fosse algo normal. Isso naturaliza esse tratamento e não é isso que a gente quer. Então, se você for ler para uma criança um texto que tem esse tipo de coisa, você tem duas opções. Você pode conversar com ela, que eu acho que é muito importante, né? Chamar bastante atenção para aquilo ali e ver qual é que é o problema disso, o que que poderia ser feito, por que que isso é errado, por que que não é legal falar assim com as pessoas. Mas talvez para crianças menores que ainda não vão conseguir compreender que existe isso, né? Que existem pessoas que menosprezam e que xingam e que diferenciam outras simplesmente por elas serem o que elas são, por características físicas das pessoas, eu não leria. Eu pensaria ali, realmente trocaria ali o xingamento, ou colocaria só o nome da pessoa ou alguma outra coisa
mais amena, assim, sabe? Porque eu acho que isso precisa ser discutido, mas vai ter o seu tempo lá no futuro. Por enquanto, se a criança ainda é pequenininha, a gente tem que ensinar ela a respeitar a todos, sem diferença. Esse outro livro aqui, que apareceu já em um vídeo, onde eu falo, né, que eu li ele sem ter lido antes para as crianças, e aí tá uma coisa muito importante. Quando você for ler um livro para alguma criança, leia antes, porque pode ser que você encontre, como eu encontrei aqui e aqui, alguma passagem que você não vai gostar de ler em voz alta para a criança ali, de ser pego desprevenido, porque é uma coisa, né, são passagens que trazem discussões sérias e que precisam talvez serem discutidas, ou talvez precisam, né, ser amenizadas e sublimadas, né, não serem citadas, se você não quiser trazer esse tema para discussão. Então por isso é muito importante conhecer as histórias antes. Esse aqui é uma biografia do Van Gogh, né, o pintor, que aqui, numa parte mais pro final, diz, né, que pouco depois de finalizar essa pintura, Van Gogh deu um tiro em si mesmo. Ele morreu 2 dias depois. Fala de suicídio. É um tema bem pesado, é um tema que existe, é uma coisa que existe, mas é uma coisa que a gente precisa estar muito preparado quando a gente vai falar sobre isso com as crianças, sabe? E eu não vou te preparar para isso agora, porque eu nem sei o que eu falaria. Falar sobre morte, quando os textos trazem situações em que os personagens morrem, isso às vezes é uma coisa que incomoda as pessoas, e as pessoas acham que não devem ler histórias que têm morte, né? Que os personagens, sei lá, têm algum final triste, coisas assim para as crianças. Mas a morte é natural, todo mundo vai morrer. Mas a morte por suicídio é diferente. É uma conversa muito mais complexa e muito mais sensível. Então, é um tema que antes de abordar, antes de trazer para as crianças, é bom pensar bastante, sabe? É bom refletir bastante, porque não é uma coisa que a gente deva naturalizar. E agora eu quero saber de vocês, quais são os temas que vocês encontram nos livros e que deixam vocês assim com medo, né? Que vocês talvez tenham receio de ler para as crianças, acham inapropriados. Me contem lá nos comentários, podem abrir o coração, que aí a gente pode talvez fazer um segundo vídeo para conversar sobre isso, né? Sei lá, se você já encontrou algum livro que tinha alguma coisa que te incomodou muito, que você não tinha coragem de ler isso para as crianças, me conta ali que aí a gente pode conversar junto e talvez pensar até que ponto isso que te incomoda tem realmente relação com a infância e realmente é uma coisa que não é legal ler para as crianças, ou se é alguma coisa que incomoda você e que as crianças poderiam sim ouvir isso. Porque, como eu falei nesse outro vídeo aqui, tem gente que se incomoda até com as histórias que falam sobre salsicha e cerveja. E aí é muito bobo. E aí é uma coisa que claramente tem a ver muito mais com a pessoa que está lendo, que está talvez passando por um processo, né, de reeducação alimentar, do que com a infância, do que com as crianças. Não é assim tão perigoso falar para as crianças coisas que existem na vida, né? E é isso. Então a minha dica final para vocês é sempre leiam um livro antes de ler para as crianças. Se tem alguma coisa que te incomoda, pensa bastante, pensa uma, pensa duas, pensa 3 vezes sobre o porquê isso te incomoda. Se realmente é uma coisa que é inadequada para os pequenos ou se é alguma coisa que tem mais a ver com você, assim, se é algum problema que tá aí contigo e que você acha que não deve ler para as crianças, mas que na verdade não tem problema nenhum. E depois disso, né, se for algo realmente um pouco mais tenso e que precise ser conversado e pensado, se for alguma coisa como essas que eu citei aqui, né, que não podem passar batidas porque não são para serem naturalizadas, aí você tem 2 opções. Você pode não ler ou você pode conversar. Mas se você escolher não ler, eu acho só um pouco ruim que você faça isso, sei lá, numa leitura pública, onde você diz, eu vou ler agora a obra completa do Monteiro Lobato. E aí, se você não lê essas partes, você não vai estar sendo fiel ao autor, tá? Então, é importante que você, se for fazer uma leitura pública, assim, diga que tá fazendo uma leitura adaptada, né? Que tá tirando algumas partes só pra ser fiel, pra não ficar aí dizendo que você tá lendo uma coisa de uma pessoa e não tá sendo exatamente tudo aquilo. Mas é isso aí. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero os teus comentários lá embaixo. Se você gostou,
curte e compartilha ele com outras pessoas que possam gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!